que havia sim uma igreja no Velho Testamento. E me dá dores, pastor Roberto Marinho, falar da igreja do Velho Testamento. Uma igreja que faliu, uma igreja que fracassou, uma igreja que afundou, uma igreja que naufragou. E ao naufragar, ao invés de sobreviver se atracando a pedaços de madeira, a pedaços de profecias, a pedaços de palavras de fé, simplesmente deixaram ser sugados para o fundo do mar por falta de esperança. E é por isso, e somente por isso, que quando terminamos o Velho Testamento no livro de Malaquias, Deus se tranca no céu e por 400 anos não conversa mais com a raça humana. Se você não sabia, aprenda. Temos 2 testamentos por isso. No Primeiro Testamento, no Velho Testamento, na Primeira Aliança, no Antigo Pacto, Deus tentou de tudo. Mas todos os homens com quem Deus fez um pacto, estes homens quebraram o pacto. Deus levantou Adão, Adão pecou. Deus levantou os filhos de Adão pecaram. Deus levantou Moisés para ser o maior pastor do mundo. Imagine os senhores receberem uma igreja com 3 milhões de membros, prontinha. Foi isso que Moisés recebeu. Ele recebeu uma igreja que tinha 600 mil homens de guerra. Homens de guerra eram homens que tinham exatamente 30 anos de idade. Eram homens que tinham a sua emancipação dada pelos judeus. É por isso que o ministério de Jesus Cristo começa com 30 anos. É por isso que só com 30 anos ele vai ser batizado, ou seja, ele está emancipado. 600 mil homens com 30 anos saíram do Egito. Suponhamos que cada homem tivesse uma esposa, no mínimo um filho. Um homem com 30 anos é suposto que ainda tenha o pai vivo e a mãe viva. 5 pessoas em uma família, 5 vezes 600, 3 milhões de pessoas. Moisés recebe uma igreja com 3 milhões de pessoas e ele só tem uma função. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Tirar esta igreja do Egito e levar esta igreja para Canaã. Tirar de onde? E levar para onde? Saudade dos velhos tempos, quando nós não tínhamos música bonita ainda, mas os nossos pais cantavam corinhos que arrebatavam a gente. Tinha um que era assim, ó: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, para Canaã. O que é que os nossos pais cantavam? Eles mostravam para nós a metáfora do Velho Testamento. Eles mostravam para nós uma história que aconteceu e poderia voltar a acontecer. Quem acompanha políticos deve de algum dia ter ouvido algum político recitar de cor durante a sua fala um texto que nós usamos muito: quem não conhece o passado está fadado a repeti-lo. Quem não conhece a história está fadado a caminhar pelo mesmo caminho e errar de novo. Os nossos velhos pais, que não tinham a cultura que temos, cantavam esses corinhos para nós nos lembrarmos que a igreja do Novo Testamento nada mais é do que uma sombra daquilo que a do Velho Testamento foi. É o reflexo dela. E assim os pastores modernos têm a mesma função de Moisés: tirar o povo do Egito e levar o povo para Canaã. Só que o pastor Moisés, que recebeu esse rebanho tão grande, começou o ministério dele esquisito. Ele começou matando um homem, enterrando na areia. E a Bíblia Sagrada, na boca do nosso sumo pastor, que é Jesus, vai dizer: o bom pastor não mata, ele dá a vida pelas ovelhas. Deus levantou um pastor gigante, o diabo foi e catou ele. Deus levantou o pai da fé, Abraão. E não é que um dia Abraão contou uma mentira que quase destruiu a sua família toda? No Novo Testamento, o nosso sumo pastor vai dizer que quem mente é filho do diabo. Deus levantou Davi para ser um homem segundo o seu coração, e o homem segundo o seu coração adultera e manda matar o marido da mulher. Deus levantou Sansão para ser o libertador de Israel, e o grande libertador morreu preso no templo de Dagon, atado a correntes. Deus levantou Salomão, porque há quem diga que o homem sábio não se perde no meio do caminho, mas o homem mais sábio do mundo morreu louco, aos pés dos ídolos, das suas mais de 700 mulheres, fora as suas 300 concubinas. Ou seja, todas as pessoas que Deus levantou no Velho Testamento para liderarem esta igreja, acabaram de alguma forma se prostituindo espiritualmente com os espíritos da sua época. E por isso, quando chegamos em Malaquias, Deus dá um grito. Ele sai da terra, toma o seu trono, olha para a terra e dá um grito que nós usamos muitas vezes no púlpito dos Gideões em forma de tema: e agora?
a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí todo mundo grita. Isaías falou: eis-me aqui. Não era Isaías. Isaías estava vendo o céu, e ele só repetia o que ele ouvia. Deus disse: eu fui, não me aceitaram. E agora, a quem enviarei? Aí do lado de Deus Pai está o Filho, e é o Filho que grita: eis-me aqui, envia-me a mim para aquele lugar. É isso que é o Velho Testamento. Ora, o que me deixa mais assustado é que o pastor Moisés conseguiu sair do Egito, mas não deu conta de chegar em Canaã. E não foi só ele. Quem não deu conta de chegar em Canaã foi a sua igreja, que saíram com 3 milhões de almas, e só 2 entraram lá dentro daquele lugar: Josué e Calebe. Todas as demais foram mortas pelo próprio Deus naquele deserto. Tudo por causa de um pecado. Não foram 2 nem 10, foi só por causa de um pecado. Pergunte qual? Pecado pior do que adultério. Pecado pior do que assassinato. Porque para todos os pecados há uma desculpa. O que adultera dizendo assim: foi incompatibilidade de gênero, eu fui traído, então dei o troco. Há uma desculpa. O que mata diz assim: eu matei em legítima defesa. Há uma desculpa. O que rouba diz: eu roubei para dar comida para o meu filho. Há uma desculpa. Mas Israel comete um pecado que não tem desculpa. Quer perguntar qual pecado? Pergunte qual. O pecado da ingratidão. Não existe um pecado pior do que esse, porque o ingrato não tem desculpa. Você pega ele na sarjeta, coloca dentro da sua casa, você tira da boca dos filhos e dá para ele. Você tira do seu próprio corpo e dá para ele. Você dá dignidade à pessoa, você dá para ela uma nova história de vida. E aí quando a pessoa está bem, você vira as costas e ela crava um punhal nas suas costas. Esse é o pecado de ingratidão. Esse é o pecado de Israel. Pastor, não vejo Israel cometendo esse pecado. Sua mente não deve estar boa, vou rememorar ela. Imagine você atravessando o Mar Vermelho agora, no meio daquele povo. 2 paredes de água, não tem barro no chão, porque o seu Deus cuida dos mínimos detalhes. Ele não quer que você arraste para Canaã nem a terra. Passaram a pés enxutos. Quando você chega do outro lado, Deus diz: não caminhe, olhe para trás. Você olha para trás e pergunta por quê? E Deus diz: contempla o seu inimigo pela última vez, porque depois de hoje Faraó não te perseguirá mais. O milagre foi tão grande, porque pela primeira vez na história o Mar Vermelho ficou vermelho de verdade. Porque quando as águas se fecharam, as entranhas dos soldados e dos cavalos foram abertas pela pressão da água. As vísceras e os milhares de litros de sangue banharam o Mar Vermelho, que ficou vermelho de fato pela primeira vez. Quando se vê um milagre de verdade como esse, a gente não pula e não grita, viu? Não, pastor, na minha igreja, quando alguém conta que Jesus curou de dor de dente, nós vamos até a madrugada em vigília. É porque a nossa geração é fraca e não conhece milagre de verdade. A gente vê algumas coisas que são sombras de um milagre. Mas quem aqui já viu milagre de verdade, sabe que quando você vê um milagre, a sua vontade é morrer. Porque você vê que o véu que separa esse mundo físico do mundo invisível foi rasgado. E entra uma presença que você não sabe dizer o que é, que ela rouba o seu oxigênio. Eu me lembro de um milagre violento que eu vi no continente africano, quando as irmãs do ciclo de oração de uma igreja ficaram de pé para dançar, porque elas não tinham instrumento. Então os instrumentos eram bater o pé no chão e as mãos. Na medida que batiam o pé na mão, a mão na mão e o pé no chão, subia uma poeira e descia uma glória que eu nunca tinha visto na vida. E eu escutei do lado do púlpito um homem que estava sentado como vocês, mas não com pernas perfeitas como de vocês, perna toda torta. Ele gritando num português lusitano, dizendo: quisera eu, Pai do céu, ter pernas para pular e dançar também. E de repente nós escutamos um barulho, parecia um trovão, ninguém sabia de onde veio. Houve silêncio, e nós escutamos o barulho dos ossos daquele homem se envergando, pastor Silas. Trec, trec, trec. Na medida que os ossos dele foi se levantando, eu não conseguia ficar olhando. Parece que o lugar que estava escuro foi tomado por uma luz. Perdemos o fôlego naquele dia. Eu não conseguia pregar, porque um milagre de verdade aconteceu. O milagre de Israel atravessar o mar foi um milagre desse. Quando Israel viu os egípcios morrerem, não houve cântico, houve silêncio. Porque houve pavor. Foi preciso que Miriam enfiasse a mão na sacolinha dela, pegasse um pandeiro, encontrasse uma pedra, botasse a perna e tirou uma nota musical pelo pandeiro aqui e gritou: ei, Israel, só o Senhor é Deus, só
o Senhor. Esse Israel cometeu o pecado da ingratidão. Por quê, pastor? Porque se eu estivesse lá e visse um milagre desse, eu não esqueceria nunca. Quem me acompanha nesse pensamento? Se você visse um milagre desse, quanto tempo ficaria na sua memória viva? Veja só, esse milagre que eu contei aqui aconteceu há mais de 20 anos atrás. Eu ainda me lembro dele vivamente. E se você atravessasse o mar? Pois eu vou te dizer quanto tempo durou na mente dos hebreus. Não se escandalize. 3 dias. 3 dias. 3 dias depois, Israel oprimiu Moisés em uma rocha. E disseram assim para Moisés: porventura não tinha cova para nos enterrar no Egito? Porventura no Egito não tinha pepino, cebola e alho? Olha o que é pensamento de escravo. Não adianta tirar o escravo da escravidão se você não tirar a escravidão de dentro do escravo. Você tira o escravo da prisão, mas ele ainda tem cabeça de escravo. Ao invés de começar a pensar coisas melhores, se fosse sentir saudade da picanha do Egito, eu entenderia. Da água limpa do faraó, eu entenderia. Mas sentir saudade de pepino, cebola, alho. Ei, reclamar de cova. Pergunte por quê? Porque quando escravos se reuniam, só falavam dos sonhos deles. E como eles estavam escravizados há mais de 11 gerações, 430 anos, ou melhor, quase 11 gerações, porque uma geração é 40 anos na Bíblia, 430 anos, quase 11 gerações, depois de estar escravizado, o pai foi escravo, o avô foi escravo, o bisavô, o tatataravô, até chegar 11 gerações atrás, todo escravo que nascia, já nascia sonhando: meu sonho é ser enterrado numa cova, 7 palmas, não quero ser jogado em qualquer lugar, eu quero um enterro. Foi isso que eles reclamaram com Moisés: não tinha cova para nos enterrar lá. Moisés não sabia o que dizer. Isso causou uma ira em Deus, que Deus disse: vou matar esse povo. E Moisés por 3 vezes intercedeu. Na última vez, Deus fez uma proposta indecente para Moisés. Eu disse proposta o quê? Olha a proposta de Deus: Moisés, não discute. Eu vou destruir esse povo e eu vou fazer de você um outro povo. Um dia eu estava na minha igreja lutando com os problemas lá, porque pastor sofre. Me deu uma ira, que eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, faz a proposta de Moisés para mim, se o Senhor tiver coragem. Falei: faz, vamos ver se o Senhor tem coragem. Porque se Deus falasse para mim: eu vou destruir essa igreja, eu vou te dar outra igreja, eu tinha aceitado. Moisés era mais crente do que eu. A palavra veio do céu, veio para a cabeça. Antes de descer para o coração do velho, ele caiu de joelhos. É só de joelhos que se vence uma tentação. Ele rasgou a roupa e disse: se for para o Senhor matar esse povo, primeiro risca o meu nome do seu livro. Aí Deus disse para ele: você é o único que presta. Levanta, diga ao povo que marche. Israel ficou feliz, Moisés ficou feliz. E antes que continuasse a marcha, Deus chama Moisés e disse: Moisés, eu disse que não mato, mas eu vou punir esse povo. Imagina Moisés dizendo: o Senhor vai nos matar de sede? Não. Vai nos matar de fome? Também não. Vai nos matar de vergonha? Também não. Vai nos matar de calor? Também não. Vai nos matar de frio? Também não. Ora, Senhor, se o Senhor não vai fazer isso, qualquer coisa que o Senhor fizer contra nós, a gente aguenta. Será, Moisés? Não mato de sede, eu providencio a rocha de Meribá para matar a sede de vocês. Não mato de fome, eu transformo o céu em uma padaria e faço chover pão na mesa de vocês. Não mato vocês de vergonha, porque a roupa vai crescer no corpo, não vai envelhecer, o sapato não vai furar. Não mato vocês de frio, porque durante a noite a minha nuvem vai fazer fogo e aquecer vocês. Não mato vocês de calor, porque durante o dia a nuvem fará sombra. Senhor, então o deserto para nós será um passeio. Sim, Moisés, só tem um problema. Qual, Senhor? Na minha terra ninguém entra. Eu vou falar de novo. Você vai ser próspero lá na sua igreja. Você não vai morrer de vergonha. O Senhor não vai expor os seus pecados. Você vai ter uma vida próspera. Tudo vai dar certo. Só tem um problema. Em Canaã você não entra.
Isso aqui é uma pregação na contramão da avenida desse tempo moderno. Porque eu tenho pregado em algumas igrejas que quando eu chego alguém fala: pastor, o senhor não tem uma mensagem de autoajuda aí? Uma mensagem que põe o povo para cima, que eles vão conquistar, vai chegar, vai lá. Eu falei: amigo, eu sou assembleiano, não sou acostumado nada de autoajuda, eu sou acostumado com a ajuda do alto. Sou de uma época que Deus não era um gênio da lâmpada, que a gente esfregava, ele aparecia e realizava todos os nossos desejos. Sou de uma época em que os nossos pais diziam assim: não fique pedindo muito, porque você já ganhou mais do que você merecia. Você não tem que servir a Deus por aquilo que Ele tem para te dar, sirva por aquilo que Ele já te deu. E a gente perguntava: e o que foi que Ele me deu? E o pastor dizia: perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida, afinou o seu ouvido, e se a trombeta do arrebatamento tocar agora, nada te segura nessa terra.